Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E estamos aqui para mais um episódio da nossa série Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje a gente vai falar do do episódio 7, mas se vocês não viram algum episódio anterior, né, porque nós temos 6 episódios aí para assistirmos dessa série muito boa. Se vocês não assistiram, então é só procurar aqui na nossa playlist do canal do YouTube, que tá lá a nossa série todinha para vocês. Assistam, porque os outros episódios são bem importantes para compreender esse também, né? Então, convido a todos a assistirem, quem ainda não assistiu. E antes da gente começar, como sempre, o nosso recadinho, né? Se inscrevam no nosso canal no YouTube, isso é bem importante, né? Curtam, compartilhem, semeiem aí na internet os vídeos, né? Para nós podermos divulgar o bem, divulgar esse conteúdo tão bacana que é o conteúdo do Espiritismo. E se vocês gostaram, enfim, comentem ali nos episódios, nos vídeos que vocês gostaram. Se não gostaram, também comentem, né, para que a gente possa saber o que pode melhorar para trazer mais, para que seja mais agradável esse momento com vocês. E também curtam lá nossa página no Facebook, Centro Espírita Elos de Luz, que lá no nosso Facebook a gente coloca vários conteúdos espíritas e também divulgamos as nossas palestras, as nossas lives e outros trabalhos também que a nossa casa realiza, que são bem legais, são bem assim bonitos, né, de se ver, que é esse trabalho com a espiritualidade, tá bom, gente? Então, dado o recado, vamos para a nossa oração inicial, fechando os nossos olhos, respirando fundo, levando nosso pensamento ao Pai, e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o nosso país. Obrigada, Senhor, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por todas as bênçãos que o Senhor nos emana e por toda a proteção que recebemos da espiritualidade. Que possamos, nesse momento de exposição, concentrarmos nosso pensamento nesse conteúdo e, enquanto isso, a espiritualidade possa trabalhar os nossos lares, os nossos corpos, para que a gente se sinta revigorado e sinta essa energia tão boa que é a energia da espiritualidade superior, que é a sua energia, Pai amado. Que possamos estar protegidos sempre. E pedimos então autorização a Ti, ao nosso irmão Jesus Cristo e aos nossos mentores e mentores da Elos de Luz para darmos por aberta a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje o episódio é o 7. A gente já está na reta final dessa temporada, dessa série. Essa série só tem uma temporada, né? Então aguardem os próximos episódios também, que vão ser bem interessantes. Então, nosso episódio começa com o capítulo 15, a Revolução Francesa. Em 1792, o príncipe Dom João, ele assumia a direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental que a sua mãe, Dona Maria I, estava sofrendo. Ele ainda não se tornara rei, mas ele assumiu as responsabilidades de um rei, já que a sua mãe não tinha mais essas condições. Foi uma época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente, e a regência se caracterizou por inúmeros desastres em relação à administração. Se no episódio passado, não o anterior, mas o outro que eu fiz, a gente viu que Portugal já estava entrando em uma certa crise, né, em meio à decadência, assim. A gente vê aqui que conseguiram se reerguer, mas ainda estava passando por dificuldades de administração, de política, né, e isso estava desgastando Portugal, né. Então o príncipe Dom João assumiu essas responsabilidades de
rei, só que não rei, porque a sua mãe, Dona Maria, era que era a rainha. E vejam ele bem novinho, já assumindo essas responsabilidades, né? Em 1789, eclode então a Revolução Francesa, modificando todas as estruturas dos governos da Europa inteira. Ela refletiu em toda a Europa. Na França, após a morte do rei Luís XVI, condenado à guilhotina, instala-se a República Francesa, sobre um pedestal de sangue, porque a guilhotina ela corria solta nessa época, né? Várias pessoas eram mortas dessa forma. Após a primeira fase da Revolução Francesa, com as ideias, né, com seus ideais inspirados nos pensamentos iluministas, que se vocês forem lembrar lá das aulas de história que a gente já passou, né, tem o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, que é representado nessa imagem bem conhecida. Então, esses pensamentos iluministas eram o que inspiravam esses ideais franceses. E a França, então, começou a rumar para o massacre. Esses movimentos, então, invadiram todos os departamentos das atividades políticas da Europa, refletiu em toda a política, na população, enfim, né? Todos os tronos se uniam, então, para o extermínio dessa república que estava nascendo, porque eles estavam se sentindo ameaçados, né, os seus reinos, então eles se uniram para poder ir contra essa República Francesa que estava se instalando. Mas os revolucionários, eles não perderam forças e resistiram diante desse embate. Todas as pessoas suspeitas eram decapitadas. O período de terror é a grande ameaça ao mundo inteiro. Então já não estava mais refletindo na Europa, mas sim no mundo inteiro. E esse período se encerra com a morte de Maximiliano Robespierre, que, pelos seus excessos de autoridade, ele era um revolucionário francês, ele havia mandado inúmeras vítimas para a morte, né, através da guilhotina, então ele foi morto desta mesma forma. Na França, então, né, após esse período, com a morte digamos, de um dos maiores representantes da Revolução, a França caíra então nas mãos do ditador inteligente e implacável, que a conduziria ao caminho de todas as aventuras. De simples oficial de artilharia, Napoleão Bonaparte chegou, mediante a golpes de Estado que ele estava dando, ao cargo mais supremo do país, fazendo-se proclamar imperador em 1804. Então tá aí o nosso Napoleão já como imperador. A sua direção ela foi audaciosa e todas as conquistas militares se empreenderam através do seu mandato. A Europa inteira estava se preparando então neste momento para o embate. A estratégia dos generais franceses vai derrubando um a um e o imperador vai catalogando um número ascendente de suas vitórias, vai conquistando muitos países, tipo uma patrola assim, passando pela Europa e conquistando tudo. E enquanto isso, todos os gênios espirituais, todos os espíritos do Ocidente se reúnem nas esferas próximas ao nosso planeta, implorando a proteção divina para os seus irmãos da humanidade. Os emissários de Jesus descem com a sua palavra magnânima a instruir os trabalhadores do bem, levando as energias para os bons combates. Então é solicitada a ajuda do plano espiritual e os emissários do bem então vêm em auxílio. E eles falam o seguinte: irmãos, ordena o Senhor que espalhemos a sua luz e o seu amor infinito por todos os corações que sofrem na terra.
As forças das sombras intensificam a miséria e o sofrimento em todos os recantos do planeta. As ondas revolucionárias enchem de sangue todas as estradas do globo terrestre, e as trombetas de guerra se fazem ouvir, entoando as notas horríveis da destruição e da morte. Levantemos o espírito geral das coletividades oprimidas, renovando a concepção de liberdade na face do mundo. E aí um dos operários de luz nessa assembleia que se formou no plano espiritual, bem próximo da Terra, um anjo, ele então diz para esse emissário que estava falando, né? Anjo amigo, estarão enquadrados na lei divina os trágicos acontecimentos que se desenrolam na Terra? Os tribunais se instalam para julgamentos sumários que terminam sempre por sentença de morte. As preces das viúvas e dos órfãos elevam-se até nós nos mais dolorosos apelos, e enquanto procuramos amparar esses irmãos com os nossos braços fraternos, o banquete da guerra, presidido pelos ditadores, prossegue sempre, como se obedecesse a uma fatalidade terrível dos destinos do mundo. E aí o mensageiro explica para ele: irmãos, o plano divino é uma evolução, e dentro dele todas as formas de progresso das criaturas se verificariam sem o concurso desses movimentos lamentáveis que atestam a pobreza moral da consciência do mundo. A revolução e a guerra não obedecem ao sagrado determinismo das leis de Deus. Os espíritos das trevas reúnem para a chacina e para a destruição, como acontece atualmente na Terra, aliando-se às tendências e às fraquezas das criaturas humanas, levam a mentalidade geral a todos os desvarios. Eles julgam estabelecer o império das sombras no plano moral do globo terrestre, mas a verdade é que todos os triunfos pertencem a Jesus e as correntes da luz e do bem absorverem todas as atividades, anulando os resultados porventura decorrentes da expansão limitada das trevas. É essa a razão porque, mesmo depois dessas ações destruidoras, florescerão outros núcleos valiosos de civilização, até que a fraternidade deixe de ser uma figura mitológica no coração das criaturas humanas, até que estejam extintas as vaidades patrióticas para que prevaleçam um só rebanho e um só pastor, que é Jesus. Infelizmente, de quantos tentarem fechar a porta ao progresso dos seus irmãos, porque acima da justiça subordinável dos homens há um tribunal onde impera a equidade inviolável. A justiça divina conhece todos os traidores da humanidade, que passam pelo mundo glorificados pela história. E terminada a assembleia, então, os amigos, esse pessoal, esses espíritos que vieram pedir socorro, voltam então ao plano terrestre para reerguer então as energias, né, dos irmãos terrenos nas lutas redentoras. A gente pode perceber que a espiritualidade novamente está sempre conosco, sempre nos intuindo, sempre tentando nos auxiliar, e que esse momento que estava acontecendo na nossa história foi somente devido à nossa incapacidade de perceber a fraternidade que Jesus queria tanto, né, e ainda quer, claro, que se estabeleça no mundo todo. Então a gente pode ver que o mal, né, as trevas, elas se aproveitaram dessa brecha da nossa imperfeição, que foi escancarada nesse momento, para influenciar, para justamente instalar essa destruição que estava ocorrendo através da figura de Napoleão Bonaparte, né? E o Napoleão prosseguia, deixando em toda parte um rastro de lágrimas e de sangue. As suas excursões, né, as suas viagens de conquista em todos os países, ele captava então os espólios
das civilizações que ele dominava, né? E a partir disso ele conseguia então captar todas as posições, todas as coroas, e o ditador ia então distribuindo esses bens que ele roubava dos países conquistados para os seus familiares, para os seus amigos, né? Cargos de políticos, né, de alto escalão eram dados às suas famílias, aos seus amigos, né? Bem justo, né, o Napoleão. E no século XIX, então, começava a viver embalado pelo ruído das armas em todas as direções. A gente pode ver que a gente começou o século XIX bem mal, né? Em meio à guerra, em meio a tiroteio, em meio a sangue. E Portugal, então, se aliava à Inglaterra para tentar resistir a essas ordens supremas desse conquistador implacável que era Napoleão. Bonaparte, então, ele assina um tratado com a Espanha, que já havia se dobrado às suas determinações, e ordena a invasão imediata de Portugal. Então, aqui é bom a gente compreender que os principais países da Europa que tinham, né, uma política bem instalada e que eram dominantes naquela época, era Portugal, Inglaterra, Espanha e França. Então, Portugal se alia à Inglaterra e França e a Espanha se alia à França, né? A gente pode ver que houve aí uma divisão de poderes aí na Europa. E aí, Bonaparte queria conquistar, então, Portugal, queria mais um país para comandar. A Inglaterra, então, por prudência, sugere a Portugal a retirada do seu reinado para o Brasil. Então, a Inglaterra estava preocupada com isso, mandou, já que Bonaparte vai invadir vocês aí, vão para o Brasil que vocês têm disponível de terra, né? Fujam para que não sejam massacrados. O príncipe, então, lá do início do nosso episódio, o Dom João, torna-se, então, Dom João VI. O grande príncipe, tão generoso e tão infeliz, é encontrado nas vésperas da sua partida para o Brasil a chorar compulsivamente nos seus aposentos privados do palácio. Mas essa decisão era necessária e inadiável. A frota real, então, velejou de Portugal em 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, né, do Brasil. E mal havia desaparecidos os navios, né, como vocês podem ver aí na imagem, nas pesadas águas do Atlântico, os soldados franceses já se apoderavam de Lisboa e das suas fortalezas, com a ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia. Ou seja, Bonaparte não queria saber de Portugal mais no mapa. Então, eles, assim que o príncipe fugiu, o Bonaparte então invadiu Portugal através de Lisboa. Os gênios espirituais então velavam pelos vencidos e pelos humilhados. Então essa frota que estava seguindo, rumando ao Brasil, estava sido bem amparada, né? O bondoso príncipe então se encontrava, né? Iria então desembarcar na terra do Evangelho. E a hospitalidade que esse povo iria lhe trazer iria dilatar até os limites do seu reino o reconhecido e feliz Brasil, né? Ele então ia compreender a bondade, o acolhimento, o amor através desse novo povo. Ele estava indo para um lugar melhor, né? Então chegamos ao capítulo 16. Dom João VI no Brasil. Enquanto as falanges espirituais de Henrique de Sagres, lembram lá dos primeiros episódios que a gente falou dele, que era o mensageiro Eliu, né? Eles se reuniam então, ele e a sua falange de espíritos,
para revigorar as forças lusitanas. E o exército de Ismael, que é quem cuida aqui do Brasil, voltava-se então para o Brasil a fim de inspirar esse soberano do velho mundo que pisava agora nas terras americanas. A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível aliava-se agora a personalidade de Tiradentes, que se transformara em um gênio inspirador de todos os brasileiros depois que desencarnou em 1792. Então, veio agregar a essas falanges de Ismael Tiradentes, que a gente bem conhece sua história, né? Então, depois que ele desencarnou, ele tornou-se um inspirador, né, aliado a esse grupo de Ismael para ajudar o Brasil. Ismael então reúne-se com os seus colaboradores e fala então aos devotados mensageiros: amigos, um novo período surgirá para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria onde edificaremos mais tarde a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Aquela caravana, então, de abnegados espíritos se espalhara por todos os recantos da pátria, distribuindo os seus esforços fraternais nessa semente de uma vida nova. Em 22 de janeiro de 1808, aporta na Bahia a maior parte das embarcações que constituíam a frota real. O povo baiano recebe o príncipe regente e a sua comitiva com as mais carinhosas demonstrações de amizade. Clarins e bandeiras anunciam, sob o sol quente e amigo, a presença da família real na terra do cruzeiro. Assim que houve o primeiro contato com o Brasil, sobre o influxo dessas falanges do infinito que a gente falou há pouco tempo, o príncipe então generoso simpatiza-se muito com a pátria do Evangelho. Então, a gente nota que a espiritualidade deu um empurrãozinho ali para que o príncipe já gostasse de imediato do Brasil, ainda mais com essa recepção tão calorosa que ele recebeu. Ainda na Bahia, graças às revelações do Conde de Aguiar, que era o ministro de Dom João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de Cairu, consegue do soberano a abertura dos portos na colônia para o comércio universal. Então, logo em seguida que Dom João VI desembarcou no Brasil e se sentiu tão benquisto, né, por essa terra, e através, claro, do seu ministro ali, do Visconde, dessa negociação política, ele concede a abertura dos portos da colônia, o que facilitou o desenvolvimento do comércio com o resto dos países. Maravilhado, então, com os céus americanos e a beleza natural da paisagem magnífica, Dom João se sentia confortável e satisfeito às novas terras. Já a sua esposa, a dona Carlota Joaquina, com a sua educação deficiente e a sua megalomania e apego aos prazeres requintados daquela época, não se conformava com a situação, protestando contra todos os elementos, demonstrando aridez de espírito e lamentável agressividade. Apesar do Dom João ter gostado muito do Brasil, ter se sentido tão bem, a sua esposa não gostou tanto de ter vindo para esse país aqui tão acalorado, né? Ela preferiu o requinte de Portugal. E as caravanas do infinito, né, os nossos mensageiros amigos, não descansaram.
aproveitando todas as possibilidades para operar junto às autoridades supremas da política administrativa no Brasil. O Rio de Janeiro, sob a direção desse bondoso príncipe e com as influências poderosas do alto, ele adotara um regime muito mais liberal do que as outras formas de governo existentes em Lisboa. E aí isso facilitou com que obras notáveis fossem criadas. Vejam tudo o que surgiu nessa época de Dom João VI aqui no Brasil. Surge a Escola da Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, o nosso Banco do Brasil surge nessa época. Organizam-se então os primórdios, o começo da construção da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia da Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, desenha-se então o Jardim Botânico, e como um encanto da cidade, e sobretudo inicia-se, então, através dessa inspiração do plano espiritual e dessa abertura positiva, de querer crescer, surge também a imprensa régia. Então, a vida do jornalismo já se instalava na terra de Santa Cruz. As entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalhavam claridades novas em todos os espíritos, e sob seus generosos e empoderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda a parte, mais elevadas demonstrações evolutivas. Então vejam que enquanto lá na Europa estava tudo em guerra, tudo sendo destruído, aqui no Brasil estava tudo sendo construído, e nós, povo brasileiro, estávamos dando um salto evolutivo, um progresso em termos de cidade, de administração. Mas o príncipe, contudo, não soube manter-se dentro das linhas da sua autoridade. Com as suas liberdades, e liberalidades, ele criava uma corte, toda uma sociedade parasita e inútil. Títulos, condecorações e cartas honoríficas eram dadas aos abastados das grandes cidades coloniais. Essa imagem aí é uma das cartas, que foi registrada, como dando títulos, condecorações, satisfazendo ali o ego da população. Os nobres daquela época eram os novos ricos do mundo moderno. Conquistados os títulos, eles se sentiam no direito de viver colados ao orçamento da despesa, apodrecendo de longe todo o trabalho. Só os gastos da dispensa da corte, só esses gastos que eram supérfluos, dos quais viviam uma multidão de criados da realeza no Rio de Janeiro, se aproximava então esses gastos na importância de 15 mil contos de réis. Eu não converti aqui para reais porque nem sei se tem como, mas é muito dinheiro, gente? Então ele também criou uma lei das aposentadorias. E essa lei das aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a cederem as suas casas, as suas residências aos favoritos dos flâmulos reais. Então, todo aquele que recebia um título, que recebia uma condecoração, que ficava colado, sendo parasita ali do reino, do reinado, poderia então, a partir dessa lei, confiscar a casa de qualquer um no território brasileiro. Então, bastava que um fidalgote desejasse este ou aquele prédio, que o juiz aposentador efetuava a necessária intimação a fim de que fosse imediatamente desocupado aquele imóvel para esse fidalgote. Vejam só que absurdo que começou a se instalar aqui no Brasil. Tava tudo indo bem, gente? Mas, apesar da ambição, do abuso e da desconsideração por todos esses absurdos e gastos excessivos que estavam ocorrendo, Dom João VI podia contar com a sua corte
caso fosse obrigado a pegar nas armas para emancipar o Brasil, contribuindo então para sua autonomia, para sua liberdade, frente aos embates revolucionários que estavam por vir. Apesar, né, dessa sociedade se tornar parasitária e inútil, eles eram muito apegados, muito defensores de Dom João VI. Então ele tinha uma sociedade bem sólida e a favor dele caso a revolução chegasse ali nas portas do Brasil, né? Então vamos para a reflexão do capítulo, do episódio até aqui, dos 2 capítulos e a reflexão do episódio em geral. A gente pode ver que através do livre-arbítrio a gente pode fazer coisas maravilhosas, como a gente viu que estavam ocorrendo no Brasil, essas criações dessas grandes obras. Mas a gente também pode fazer coisas que prejudicam a nós e aos outros, como estava acontecendo na Europa. Todo o abuso dos nossos instintos nos levam a cometer atos horríveis, como bem exemplificou aquela parte do Napoleão Bonaparte, O seu instinto de ganância, de querer dominar tudo e a todos, levou a um massacre na Europa. E a sua ganância, então, era o que mais motivava ele a fazer essas atrocidades. Então, quanto mais a gente deixa os nossos instintos tomarem conta da nossa vida, mais a gente se envereta para esse caminho torto, para essas atitudes que vão fazer mal a nós e aos outros também, a quem convive com a gente, No caso aqui, numa proporção muito maior, porque estamos falando de países, de sociedades inteiras, E a gente também pode notar o aproveitamento que os espíritos superiores fazem das nossas fraquezas. Por isso que a gente toca tanto nas palestras do Elos de nos autoconhecermos. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue perceber uma atitude que faz parte da gente e uma atitude que não é nossa. E a gente pode ver bem claramente nesse episódio o quanto os espíritos influenciadores se aproveitam dos instintos, da ganância, dessa abertura, que nós mesmos damos para que eles então nos influenciem e acabem nos enchendo de pensamentos cada vez mais piores, em relação, provavelmente Bonaparte era muito influenciado pelos espíritos trevosos, para cometer esse tipo de atrocidade sem nenhum peso na consciência, E a gente pode perceber também o quanto é importante plantar no nosso coração a fraternidade universal, sem essa coisa de patriotismo, sabe? Extinguir essas vaidades patrióticas. O meu país é melhor que o dele, porque eu tenho descendência tal, então eu sou muito melhor do que o fulano que só tem descendência tal. Chega disso, gente? Essa coisa de patriotismo, claro, a gente vai amar o país que a gente vive, vai amar o nosso planeta como um todo, mas essa coisa de vaidade, de patriotismo, não tem mais que existir na gente, Porque Jesus está a todo momento nos ensinando que o que vale é a nossa fraternidade universal. Somos diferentes, somos de culturas e países diferentes, e isso tem que ser respeitado. Isso com certeza acabará com as guerras, com os conflitos, com a desunião que o nosso país muitas vezes sofre. E quando a influência superior ela é bem recebida, a gente percebe o quanto a gente progride, como aconteceu no Brasil. A gente pode ver que por essa abertura positiva, de receber as energias do alto, de estar em outra vibração, a gente pode ver o quanto a gente progride, o quanto a espiritualidade nos auxilia nesse progresso. E aí a gente pode refletir também sobre a administração do Dom João VI, que a gente viu no finalzinho do episódio, Na distribuição de muitos benefícios que acabou criando então essa sociedade parasitária e inútil e que não trabalhava pelo crescimento do seu território pensando somente nos seus privilégios e gastando dinheiro público.
já naquela época, né, gente? Então a gente, principalmente agora nessa época de eleição, enfim, que a gente raciocine muito sobre isso, sobre o quanto a administração dessa pessoa que a gente quer que se torne, né, o governante, o quanto isso vai influenciar para criar ou não essa sociedade parasitária, né? Isso é de se pensar também. Ele traz esse raciocínio também em relação à administração política, que a gente não pode deixar de raciocinar isso até hoje, porque é isso que organiza as nossas sociedades, né? Então é importante que a gente raciocine sobre isso também. Mas a gente pode ver que esse episódio começou também bem intenso, bem sofrido, né? Porque a gente vê nas palavras do Espírito que nos escreve, né? Que é muito aterrorizante o que estava acontecendo na Europa no tempo de Napoleão Bonaparte. E em contrapartida a gente termina o episódio suave, né? Porque a gente vê que o quanta coisa boa, o quanto progresso ocorreu no Brasil quando Dom João VI veio para cá, e quando a gente nota exatamente isso, a brecha que a gente abre para as negatividades e a brecha que a gente abre para as positividades, e o que cada uma resulta disso. Então, para trazer para a nossa vida, é isso que eu trago de reflexão principal desse episódio, né? Qual é a abertura que a gente vai dar para absorver essas influências, né? Se for a positivo, o quanto a gente progride, e se a gente se deixar levar pelos nossos instintos e pelas negatividades, o quanto a gente se perde no nosso caminho evolutivo. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para hoje. Vamos respirar fundo para fazermos a nossa oração de encerramento, só agradecendo a Deus por essas explicações, por essa elucidação da Constituição desse nosso país que vivemos hoje, e que possamos, a partir desses ensinamentos, termos uma visão melhor e mais raciocinada sobre o nosso país. Agradecemos a todos os espíritos amigos que nos auxiliaram neste momento, enquanto estávamos focados nessa exposição, a toda a espiritualidade que trabalhou as nossas energias, e que possamos, Pai, ter uma ótima semana, sentindo essa energia positiva, essa luz que vem diretamente de Ti, Pai, em nossas vidas. Agradecemos a Ti, ao nosso irmão Jesus Cristo e a todos os espíritos amigos da Elos de Luz, e damos por encerrada a exposição doutrinária de hoje. Que assim seja. Então, gente, para quem ainda não assistiu os episódios anteriores, tá lá no YouTube, é só acompanhar os episódios dessa série que tá bem boa, e não percam os próximos episódios que vão vir aí, e semana que vem já é a última semana, já é a reta final dessa série, então também não percam, tá? Conto com vocês na próxima semana, um beijo e até lá!